tarde, queridos estudantes do sétimo ano. Eu sou o Eduardo, professor de Geografia. Neste primeiro momento, vamos realizar uma atividade diagnóstica dos conteúdos que foram trabalhados no primeiro semestre deste ano. Essa aula foi produzida pela equipe Gelvince do sétimo ano, professores Michel e Eduardo e a professora Daniele. Vamos relembrar um pouco a questão relacionada à localização do território brasileiro no nosso planisfério, na superfície terrestre. Explique a localização do território brasileiro na superfície terrestre. Bem, o território brasileiro se localiza em 3 hemisférios. Ele está 100% no hemisfério oeste, ou seja, no ocidente, e a maior parte do seu território se localiza na porção no hemisfério sul. Mais de 90% do território brasileiro se localiza no hemisfério sul. E uma pequena porção do território brasileiro se localiza acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte. O Brasil se localiza no continente da América do Sul, ocupando quase a metade do território deste continente. É um país considerado continental, devido às suas dimensões, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, estando na 5ª colocação em extensão territorial. Questão número 2. Sobre a formação territorial do Brasil, exemplifique o que eram as drogas do sertão. O território brasileiro, ele sofreu vários ciclos econômicos, ele passou por vários ciclos econômicos. Desde o pau-brasil até atualmente o ciclo da soja. As drogas do sertão foi justamente um ciclo econômico que ocorreu na região norte durante o século 17 e 18, que consistia na extração, na exploração de recursos oriundos da floresta amazônica, como guaraná, pupunha, buriti, palmito e outros produtos típicos da floresta amazônica. Drogas do sertão era o nome dado pelos desbravadores, pelos bandeirantes. Questão 3. Caracterize a regionalização do Brasil em complexos regionais. A caracterização do Brasil baseada em complexos regionais foi realizada pelo geógrafo Pedro Pinchas em 1967 e leva em consideração 3 grandes complexos geoeconômicos no território brasileiro. No mapa nós podemos identificar as 3 grandes regiões, os 3 grandes complexos regionais, iniciando pela região amazônica, representada no mapa pela cor verde, a região nordeste, representada no mapa pela cor mais clara, e a região centro-sul, representada pela cor laranja. Os complexos regionais levam em consideração todas as características geográficas, em termos territoriais, físicos, e também as características econômicas. A regionalização dos complexos regionais não leva em consideração os limites das regiões e dos estados. Como podemos vislumbrar, como podemos identificar no mapa quando analisamos a região amazônica. A região amazônica é composta por todos os estados da região norte, levando em consideração a regionalização realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e também possui uma parte do estado do Mato Grosso e uma parte do estado do Maranhão. A região Nordeste, a mesma coisa. Ela tem o estado do Maranhão, que fica uma parte na região amazônica e outra parte na região Nordeste, e tem também o norte do estado de Minas Gerais, a região conhecida como o Vale do Jequitinhonha, uma das regiões que tem uma semelhança muito grande com o sertão nordestino, em termos de aspectos físicos, climáticos,
a hidrografia, a vegetação e também em aspectos econômicos. E por último, nós temos o grande complexo regional Centro-Sul, que abrange aí a grande parte do território do Sudeste, do Centro-Oeste e toda a região sul do país. Questão número 4. Apresente aspectos gerais da população brasileira. A população brasileira, ela vem sofrendo um processo de transformação e de mudança na sua estrutura etária. Somos atualmente cerca de 210 milhões de habitantes, o 6º país mais populoso do planeta. A nossa estrutura etária vem passando por uma grande transformação. Como podemos identificar a partir da análise da pirâmide etária brasileira, analisando os jovens, os adultos e os idosos. Então nós temos ali, inicialmente, na primeira pirâmide, um número maior na taxa de nascimento. A taxa de nascimento está maior, a expectativa de vida não é tão elevada, o pico da pirâmide é estreito, o que identifica um país muito jovem, um país ainda que tem a maior parte da sua população vivendo em condições rurais, em áreas rurais, em condições ainda rudimentares. Na segunda pirâmide, a pirâmide intermediária, nós podemos vislumbrar um aumento na população de adultos e na porcentagem de idosos, e uma diminuição, o início de um processo de redução na taxa de natalidade. Na terceira pirâmide, você já percebe um aumento significativo da população economicamente ativa, ou seja, os adultos, representados na cor verde. Os idosos crescem, a expectativa de vida aumenta e a taxa de natalidade diminui. O Brasil atualmente está passando por uma transição demográfica, ou janela demográfica, onde a nossa taxa de crescimento está muito próximo a 0%. Ou seja, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade estão quase que equilibradas. A população brasileira já teve um grande crescimento populacional, isso principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e atualmente ela vem tendo um declínio nesse crescimento, chegando próximo a 0% de crescimento, ou seja, um equilíbrio entre a taxa de natalidade e mortalidade. Futuramente, dentro de uma estimativa e uma projeção realizada pelos principais institutos demográficos brasileiros, o Brasil vai passar por um processo de inverno demográfico, onde a taxa de mortalidade tende a superar a taxa de natalidade. 5. Explique a diferença entre consumo e consumismo. A sociedade atual, ela possui um modelo de vida, um modelo de consumo baseado na aquisição de produtos supérfluos, de produtos de segunda necessidade, o que acaba caracterizando o consumismo. O consumismo, ele se caracteriza pela aquisição de produtos de segunda necessidade, produtos supérfluos, produtos que muitas vezes você adquire e acaba não utilizando. Já o consumo, ele se caracteriza pela aquisição de produtos de extrema necessidade, produtos básicos, produtos realmente necessários e que serão utilizados com intensidade, com frequência. São produtos que realmente o consumidor precisa e não aquilo que ele acaba comprando por impulso, por marketing, propaganda, por design, por status. Isso acaba levando ao consumismo. E quando tratamos do consumismo, temos uma relação direta com os recursos naturais do nosso planeta. Uma vez que tudo que nós consumimos, toda matéria-prima, oriunda da natureza. Toda matéria-prima utilizada na fabricação de bens de produção, bens de consumo, bens intermediários, maquinários, tudo
Toda essa matéria-prima vem da natureza, é retirada da natureza. Quanto maior o consumo, quanto maior o ato de adquirir produtos, maior será a pressão sobre esses recursos naturais, gerando assim um impacto ambiental muitas vezes irreversível. Por isso que o ato de consumir, ele deve ser pensado, repensado e depois praticado, levando sempre em consideração o consumo de produtos necessários, básicos. Questão 6. Caracterize a Amazônia Legal, a região norte e a Amazônia Internacional. Vamos por parte. A Amazônia Legal foi criada em 1953 por uma lei federal que determina a área do território brasileiro que possui a vegetação da floresta amazônica. A Amazônia Legal abrange todos os estados da região norte, os 7 estados, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. Abrange também boa parte do estado do Maranhão e o estado do Mato Grosso. São regiões protegidas por lei, onde predomina a presença da floresta amazônica. A região norte é uma das 5 macro-regiões estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A região norte ela é composta por 7 estados, Amapá, Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins, e é a maior das 5 macro-regiões brasileiras, onde predomina a presença da floresta amazônica. E a Amazônia Internacional é justamente a parte da América do Sul onde existe a presença da floresta amazônica. Isso corresponde a 9 países: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e a maior parte da floresta que está em território brasileiro. Questão 7. Apresente importantes aspectos da bacia amazônica. A floresta amazônica, presente na maior parte da América do Sul e em boa parte do território brasileiro, tem como característica abrigar a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia do Rio Amazonas. A bacia do Rio Amazonas ela é uma bacia de gestão internacional, pois o Rio Amazonas ele nasce no Peru com o nome de Ucayali. Dentro do território peruano, ele ainda recebe o nome de Maranon. Quando ele entra no território brasileiro, ele passa a se chamar Solimões. E próximo à região da capital do estado do Amazonas, Manaus, ele recebe o seu principal tributário, o seu principal afluente, que é o Rio Negro. A partir da confluência do Rio Negro e do Rio Solimões, nós temos então a formação do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, presente em 7 países, e onde você tem uma importância muito grande como via de transporte na região norte. São mais de 20 mil quilômetros de vias navegáveis, fonte de renda, geração de emprego, fonte de alimento e como manutenção de um grande ecossistema que deve ser preservado, que é a floresta amazônica.